Olá pessoal, eu sou Adolfo Neto, professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, Campus Curitiba, e este é um episódio do podcast Fronteiras da Engenharia de Software, um podcast para refletir sobre o presente e o futuro da engenharia de software. É um podcast que faz parte da rede Emílias de podcasts. Hoje estou aqui com duas pessoas desta rede, o Gilmar Gomes do Nascimento, que é professor do IFAM, Instituto Federal do Amazonas, lá em Boca do Acre, e aluno de mestrado no PPGCA, Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, onde eu sou docente. Tudo bem, Gilmar? Tudo ótimo, professor. Tudo jóia. Você já esteve aqui no Fronteiras, né, naquele episódio que a gente fez com todas as respostas a qual é a próxima fronteira da engenharia de software do ano de 2024. Quem sabe a gente faz também um de novo em 2025. E estou aqui com Andréa Farias, que é professora da Secretaria Estadual de Educação do Paraná, aluna da UTFPR na licenciatura em computação e voluntária do Emílias Armação em Bits. Tudo bem, Andréa? Tudo bem, pessoal. Obrigada pela oportunidade em participar da atividade. Joia. Então, vamos dar as boas-vindas ao professor Marco Túlio Valente, que é o nosso entrevistado de hoje. Já tivemos um episódio com o professor Marco Túlio, o episódio 9, chamado Ensino de Engenharia de Software, em abril de 2021, auge lá da pandemia. Hoje vamos fazer mais um episódio, desta vez nos focando nas novidades do seu livro Engenharia de Software Moderna. Então, contextualizar aqui, eu comecei a dar aula de engenharia de software, de disciplina de engenharia de software. Eu dou aula há muitos anos de uma disciplina chamada métodos ágeis, né? Metodologias ágeis para o desenvolvimento de software, mas engenharia de software mesmo faz tempo que eu não dava aula, acho só quando eu era professor substituto na UFAL. E aí, claro, qual é o livro, um ótimo livro para me auxiliar nessa tarefa, o livro Engenharia de Software Moderno, e eu percebi que teve, quer dizer, eu já tinha percebido, já estava acompanhando há alguns anos que teve várias novidades nesse livro, é isso que a gente vai falar. Então, tudo bem, Marco? Obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Adolfo, o convite de voltar aqui no Fronteiras da Engenharia de Software, o maior prazer, né? Agradeço aqui a oportunidade de falar com você, com a Andréia, com o Gilmar. Me sinto um pouco assim, sócio do Fronteiras Engenharia de Software, acho que eu tenho 0,5% da sociedade, lembro muito bem das nossas conversas na pandemia, no Discord, com Fábio Petrilho, Gustavo Pinto, acho que Leonardo Fernandes, e né, a turma que começou esse podcast. Então, assim, fico muito feliz de voltar aqui e não posso deixar, né, de parabenizar principalmente aí o Adolfo por articular isso, liderar esse processo, trazer pessoas novas, Gilmar, a Andréia, né, sou suspeito para falar porque eu sei uma pequena porcentagem, como eu disse, mas sou fã número 1 e queria realmente, assim, Adolfo, parabenizar pelo trabalho. Eu acho fundamental a gente ter outros meios menos tradicionais, digamos assim, para a gente, né, expor as nossas ideias, divulgar os nossos trabalhos. Assim, realmente a maior felicidade é participar voltar aqui no Fronteiras da Engenharia de Software. Obrigado, você definitivamente é fundador do podcast, junto com quem você mencionou aí. Eu não sei se está faltando alguém, eu acho Talvez que sim, mas tem lá no site lá algumas informações. A professora Maria Cláudia Emer, que co-apresenta regularmente comigo agora os episódios mais novos, hoje não pôde estar aqui, mas também... E tem outras pessoas na equipe lá no nosso... Então, agora a gente não está mais no Discord, está usando mais o WhatsApp mesmo, nos rendemos ao WhatsApp. Mentira. Mas, como eu disse, o tema principal da conversa de hoje será o livro Engenharia de Software Moderna, que agora também tem versão em inglês, Software Engineering, A Modern Approach, e vão ter várias novidades aí além da questão da versão em inglês, mas vou fazer uma apresentação para quem, por acaso, não me conheça, né? Você é professor da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, onde coordena o ASERG, Applied Software Engineering Research Group, desde 2009, fez mestrado e doutorado na própria UFMG,
orientado por Roberto da Silva Bigonha, que é um nome muito importante, né, na área, principalmente de linguagem de programação. Não sei se ele chegou a fazer alguma coisa em engenharia de software, mas em linguagem de programação eu já ouvi falar muito dele. E você publicou em Empirical Software Engineering, Information Software Technology, IXME, JSS, FSE, ICPC e 3D Software. Quem é do mercado talvez não conheça, mas são grandes eventos e revistas da área de engenharia de software, eventos, conferências. Você ganhou, acho não, você ganhou o prêmio lá de pesquisador de destaque da SES, né? Não lembro o ano, se foi 2021, 2022, e várias outras coisas. A gente vai deixar o link para sua página para quem quiser conhecer mais. Marco, você tem algo a complementar nessa sua apresentação? Não, obrigado pela apresentação, acho que é isso, né? Sou professor aqui da UFMG, já estou completando 16 anos, né? E a gente procura, né, colaborar com pesquisa, mas também com extensão e com ensino, talvez seja até o nosso assunto principal aqui, então a gente tenta atuar, né, nessas frentes que são mais assim, as frentes, né, objetivo da universidade. Então, a gente já falou aqui muitas vezes ao longo dos últimos episódios sobre o SC4FP, que é o workshop, um Software Engineering for Functional Programming. Então, o Lucas Vege, você e eu estamos coordenando. A gente teve um episódio aqui com o Lucas Vege, ele falou sobre esse evento. O Lucas Vege foi seu orientando doutorado, então eu recomendo também, se as pessoas quiserem saber um pouco sobre a sua pesquisa, vai saber lá, escutando, além, claro, daquele episódio mais antigo, o nosso episódio com o Lucas Vege, porque você fez pesquisa com ele. Então, recomendo bastante. E hoje, como eu disse, vamos falar sobre o livro, e a gente já conversou um pouco sobre ele no episódio anterior, mas é bom relembrar, as pessoas aqui talvez não tenham escutado aquele episódio, e também uma coisa que eu observei é que o áudio daquele episódio não está muito bom. Então, lembra aí, conta para o pessoal do que trata esse livro. Bem, esse livro, né, é um livro de Introdução à Engenharia de Software. Ele foi escrito para a disciplina de Introdução à Engenharia de Software aqui na UFMG. A primeira vez que eu dei essa disciplina, eu senti uma falta importante de uma bibliografia para apoiar a disciplina. Então, assim, logo nos primeiros meses dessa vez que eu ofertei, fui professor da disciplina pela primeira vez, eu tomei a decisão de tentar escrever um livro, que é um livro de introdução básica à engenharia de software, como eu disse, para apoiar essa disciplina, que é a primeira disciplina, né, que os alunos especificamente aqui da UFMG fazem, mas que, né, uma necessidade que é de todos os cursos do Brasil, de computação, de áreas relacionadas com a computação. Evidentemente, não é, Adolfo, assim, acho que o projeto ganhou uma proporção um pouco até maior e um impacto um pouco maior do que eu imaginava, né? E então, assim, foi gerando impacto e eu continuo investindo, acho muito importante, né, o fato de você, né, a gente, como eu digo assim, a gente ajudar a formar, né, a nova geração de engenheiros de software brasileiros. Eu acho que isso tem um mérito, evidentemente, inquestionável, né, e claro que eu acho que o livro alcançou, como eu disse, assim, um sucesso que talvez eu nem esperava, porque pegou diversos tipos de cursos, diversos níveis, diversos estados brasileiros, né, evidentemente fiquei super feliz com isso. Talvez a gente vai falar um pouco aqui, né, mas assim, o livro ele é super importante, ele é realmente o núcleo desse projeto nosso aqui, mas ele não é o livro, os slides, tem uns artigos didáticos, tem roteiros práticos, tem aulas no YouTube, não é? Tem o episódio anterior do Fronteiras da Engenharia de Software, tem esse episódio aqui, tem a versão em inglês, então assim, esses desdobramentos, né, e sem querer me estender muito, a gente acha que esse papel, assim, nosso papel na área de engenharia de software, no Brasil a gente tem, né, um mercado, não sei se eu posso usar essa palavra, de desenvolvedores de software. Eu vi recentemente um dado que o Brasil é o 5º país do mundo com o maior número de desenvolvedores de software, perde para a China e Estados Unidos.
Índia, Japão, e o quinto país é o Brasil, tá? Então, assim, nós temos mais desenvolvedores de software, segundo esse estudo que eu vi, do que a Alemanha, do que a França, do que a Inglaterra, né, países importantes. E eu acho que é uma missão muito nobre, muito importante nossa, a gente ter um canal de entendimento, né, e de formação de pessoas, de entender os problemas e tentar endereçar soluções para esse estou chamando de mercado, né, que está instalado no Brasil. Certo. Então, como você falou, além do livro, né, lá na página do livro, eu acho que é importante destacar isso, né, que eu tenho um livro em papel, né, dá para você Sim. comprar o livro em papel, mas o livro completo está lá na página, Sim. né, não como um EPUB, ou não sei se existe versão em EPUB para Kindle ou alguma coisa assim? Adolfo, a gente gosta de ter todas as versões possíveis, entendeu? Então, assim, nós temos versões web, a versão web, ela é uma versão que a gente tentou preparar ela para uso também em celulares. Então, assim, se o aluno quiser ler no celular, é possível ele ler no celular. Tem uma versão EPUB, né, que é uma versão que é vendida, é a versão na Amazon, né, Kindle, para quem gosta de ler no Kindle. Tem papel e tem agora em áudio, né? Tem em vídeo, que são as aulas que eu gravei durante a pandemia, e agora tem em áudio, que é esse projeto mais novo nosso, que é esse podcast aí. Então, a ideia é sempre estar oferecendo, assim, quem gosta de áudio agora tem a possibilidade de áudio, quem é mais visual tem o YouTube, quem gosta do Kindle tem o Kindle, e todos esses formatos. Realmente a Entendi. ideia é ter todos os formatos que são, digamos, evidentemente aqueles que são viáveis, né? Sim. Aqui na minha lista, mais algumas coisas que tem exercícios, tem roteiro de aulas práticas, tem artigos didáticos, tem um projeto, o ISM Fórum. Eu vi que você lançou hoje um outro projeto, não sei se lançou hoje, mas eu vi hoje um outro projeto lá, que eu não estou lembrado agora o nome, mas esse eu acho que é para a versão em inglês. Tem uns slides que estão bastante atualizados, porque eu fui usar os slides, eu vi que já tem coisa de IA, de LLM lá, né, Então, a pergunta é como é que é esse processo de atualização? Você vai atualizando enquanto você próprio leciona os cursos? Bem interessante isso, né? Assim, como eu dou a disciplina, então, assim, eu tento manter principalmente o livro. Eu não estou mexendo no livro. Felizmente, eu ainda acho que não tem necessidade de mexer no livro. Então, o livro, digamos assim, entre aspas, é o conhecimento que está fechado, né? Está estático ali. Se não mexi no livro desde que ele foi lançado de forma importante. Achei isso muito interessante também, que a ideia é manter o livro ali como assim a base mais estável e mais, entre aspas, intocável desse processo. Os slides, é muito boa essa pergunta, e assim, eu gosto de ir mexendo nos slides pontualmente e atualizando, né? Na engenharia de software tem muita coisa que vai aparecendo, e agora tem IA, tem vibe coding, então assim, eu gosto de gradativamente, aos poucos, né, assim, um pouquinho de cada vez, e mexendo e tentando melhorar os slides. Então eu mexo antes das aulas, eu dou as aulas, aí eu tento ver, olha, a aula, percebo que não ficou tão bom assim, consigo dar uma melhorada, entendeu? Então assim, eu acho muito interessante que eu tento fazer isso. Por exemplo, eu dei uma aula ontem, né, e antes da aula eu coloquei 2 slides lá na parte de princípios de projeto, propriedades de projeto. Lembrei de 2 coisas que eu gostaria de mexer e de atualizar. Eu dei uma aula essa semana numa outra disciplina que eu estou dando, a gente pode até conversar sobre ela, manutenção e evolução de software, que eu percebi que tem um grafo lá, um ciclo de vida de bugs que não está bom, entendeu? Então eu vou tentando, assim, coisas pontuais e melhorando, que eu acho isso muito importante, não é, Adolfo, Andréia e Gilmar, que a gente vai, assim, né, ao longo do tempo essas coisas vão se compondo, né? Então, assim, os slides, ele é realmente a parte mais dinâmica do livro. Gilmar agora. Professor, você decidiu criar podcast para cada um dos livros.
Um para o livro em inglês, outro para o livro em português. Qual foi a motivação? E qual software que você utilizou? Não, esse podcast foi assim, a história dele, eu vou motivar a história, porque eu tinha como eu disse assim, eu queria ter a versão web, mas eu queria ter a versão EPUB, eu queria ter a versão física, queria ter o vídeo no YouTube, faltava o áudio. E eu gosto muito de podcast. Eu gosto muito de podcast, me informo muito sobre as coisas via podcast, sou consumidor voraz de podcast, para ser sincero. Eu sempre quis ter uma versão em áudio. Porém, assim, narrar um livro acadêmico, eu acho que não é a coisa mais interessante do mundo, né? Eu acho que fazer uma narração de um livro mais acadêmico, talvez tenha uma parte de código, não é muito boa. E assim, eu até tentei também gerar por IA algumas coisas, né? Tem um modelo de voz da OpenAI, fiz alguns testes há 1 ano, 2 anos atrás, e achei também que o resultado não estava muito bom, estava um pouco, digamos assim, um pouco mais tedioso a forma de expressar. Aí, foi final do semestre passado, acho que, né, início metade, maio, junho desse ano, um aluno comentou comigo sobre o notebook LM do Google. Que tem uma feature lá muito interessante, que é essa possibilidade de gerar uma transcrição, mas não é uma transcrição, é um bate-papo, né? Simula um podcast, né? Então, assim, não é uma transcrição, você dá um material, acho super interessante, assim, impressionante como funciona, né? Não acreditava que ia funcionar tão bem assim, fiquei surpreso com o resultado. E eu achei muito interessante, porque aí não é a transcrição, é um podcast, ele simula 2 pessoas, né? Dois narradores comentando sobre aquele, sobre o material, a fonte que você fez o upload no notebook LM, então aquilo foi gerado via notebook LM, que eu achei que é um formato mais, assim, engaja um pouco mais, os episódios são mais curtos também, então a gente vai fazer, digamos assim, uma temporada que vai ter 80 episódios em português, 80 episódios em inglês, e essa temporada vai terminar em dezembro, então a gente está fazendo sessões por sessões, os episódios são menores, são episódios de 8, 10 minutos, em inglês é um pouquinho maior, mais longo. E eu achei muito interessante, porque assim, eu estava conversando com um aluno, acho que ontem, por exemplo, ele achou que não era IA, ele achou que tinha, que eram 2 pessoas falando, entendeu? Não, eu falei que ele é gerado automaticamente, que ele é gerado por IA, entendeu? Que ele são narradores gerados por IA. E ele não tinha percebido aquilo. Não é perfeito, tem alguns detalhes, se você for prestar atenção, às vezes tem alguns... esse podcast nosso aqui também, a gente dá umas escorregadas, às vezes, não fica perfeito, né? Algumas coisas tem algumas imprecisões, provavelmente eu vou cometer algumas imprecisões aqui também. Mas, no geral, eu acho muito bom. Não é para todo mundo. Claro que tem pessoas que não gostam do formato, tem pessoas que gostam, tem pessoas que não gostam, mas a ideia é dar esse cardápio de opções. Eu brinco com o aluno, olha, se você quiser agora, você pode vir para a aula ouvindo a minha aula. Entendeu? O resumo da aula. Se você gostou muito da aula, você pode voltar para casa no ônibus, né, a pé, no Uber, ouvindo o resumo da aula, né, que eu acho super importante. Não é? Eu acho que é uma ferramenta, assim, pelo menos para mim, na minha visão, é uma maneira de você... você tem que repetir, né? Você tem que estar imerso naquele conteúdo, você tem que ouvir, né? A gente aprende por esforço, por repetição também, né? Você às vezes não aprende em 30 segundos um conceito e pronto, aquilo está solidificado na sua mente. Então você está imerso nisso, eu acho super importante para mim, isso faz parte do aprendizado, né? Você ler, estudar, fazer exercício, etc. Essa repetição, essa intensidade de interação com o conteúdo, para mim é super importante para a formação da sua opinião, né? Para a formação, para o seu conhecimento ficar uma coisa natural com você. Então, assim, eu achei super interessante, mas evidentemente eu acho que tem que dar os méritos aqui
para o notebook LM, que fez, digamos assim, a mágica, né? É um trabalho do notebook LM e muito interessante. Eu disponibilizei no Spotify, né, em outros agregadores de podcasts também. A gente ficou muito satisfeito. Já tem vários, né, acompanho de vez em quando os Analytics lá, então assim, tem acesso. Eu mesmo escutei algumas vezes, né? Sim. Os que eu escutei estavam muito bons, né? Eu Sim. não tinha nenhuma alucinação, porque assim, é natural de LLMs alucinarem, Sim. eu não tinha nenhuma alucinação assim muito grave. Sim. E assim, só complementando, né, o Notebook LM, que é da Google, né? Ele agora lançou porque a versão que você usou, ele só fazia essa conversa entre duas pessoas. Era sempre a mesma voz de homem, sempre a mesma voz É a de mesma mulher. voz, Né? E agora parece que tem outros. Não testei ainda, eu até gerei aqui, mas não escutei, que ele faz com debate, crítica. Agora ele faz resumo em vídeo também. Sim, Faz muita coisa, né? É. Eu gosto de dizer assim, tecnologicamente essas coisas de aço são fascinantes. Eu fico com o pé atrás ainda, qual é o custo para a sociedade e qual é o custo humano, né? Mas aí tá fora um pouco. Eu acho que isso, assim, no fundo, o podcast, eu entendo um pouco isso, assim, a alucinação, Adolfo, sempre foi uma preocupação minha, mas assim, só para pontuar, evidentemente, eu ouvi todos eles, esses 80 episódios, e assim, teve um ou dois que eu achei, alguns eu pedi para regerar, entendeu? Porque às vezes caiu numa discussão de código e aí se perdeu um pouco, acho que eu nem diria alucinação, mas ficou muito confuso, e aí eu tirei, ficou mais resumido, é um resumo, aquilo não substitui a leitura do livro, é um resumo, é mais superficial do que está no livro, entendeu? Eu vejo como um resumo. E assim, a questão da alucinação realmente é bem lembrado, porque foi uma preocupação minha, então assim, eu ouvi todos os episódios para garantir de que não tem nada errado ali e muito, né? Então assim, às vezes tem alguns, se você for ver, eu ponho uma errata, porque eu achei que teve um deslizezinho, uma coisa ali, mas acho que nem precisaria daquela errata, entendeu? É só às vezes no comentário lá tem uma pequena errata para. Mas a alucinação realmente assim, é interessante que a alucinação do modelo, uma alucinação completa, eu não observei, entendeu? Teve confusões ao discutir alguns exemplos de código. E aí, porque eu achei que ele não estava conseguindo interpretar aquilo, eu tirei aquilo fora da fonte que eu mandei. Perfeito. André? Adolfo, é super interessante comentar isso. Só um complemento, assim, é super interessante, né, que o livro ele é autopublicado, o livro não tem uma editora, então, assim, digamos, os direitos autorais continuam comigo, e eu acho isso super interessante. Isso me permite ir experimentando com esses formatos, entendeu? Então, assim, não preciso pedir para ninguém. Isso é um experimento. O podcast, no fundo, é um experimento. Então, isso me dá muita liberdade e fiquei bastante interessado nesse formato, como eu disse, porque eu gosto do formato de áudio. Eu sei que tem pessoas que não gostam, entendeu? Mas eu gosto e a ideia, assim, é dar esse cardápio, entendeu? É dar esse cardápio. O livro é aberto e o podcast é aberto e você tem todas essas opções para, né, convido todos a ouvirem lá, acho muito interessante, acho importante alunos que estão eventualmente nos ouvindo aqui, acho importante ouvir, acho que o custo-benefício é muito bom, porque os episódios são curtinhos, e assim, evidentemente, você não precisa maratonar e ouvir tudo de uma vez, se você ouvir 1 ou 2 por semana, é aquilo que a gente está falando aqui, a composição desse resultado, ela vai aparecer. Então, assim, eu acho que aluno, acho excelente. Evidentemente, sou suspeito para falar. Né? Joia. Andréia? Professor, você inclui alguns temas no livro, como processos, padrões de projetos, os DevOps, refactoring, mas não outros como logs. Que Sim. critérios você usou para incluir ou não um tema?
Como que você foi definindo as escolhas? É bom, é excelente, é bastante interessante isso, André, e assim, acho é um tema, sim, a resposta é um pouco, claro que tem uma seleção pessoal minha, né, mas eu acho que esse ponto é um ponto, assim, acho que agradeço aqui pela oportunidade de poder responder isso, né, porque assim, como eu disse, o livro, ele é um livro de introdução à engenharia de software, então ele não tem o objetivo de ser um livro completo e abordar todos os assuntos. Ele é um livro que eu dou numa disciplina de 60 horas aqui, eu cubro todo aquele livro em um semestre, numa disciplina que tem 4 horas de aula por semana. Então, por exemplo, o assunto tipo login eu acho super importante. Eu dou uma disciplina manutenção e evolução de software, que é uma disciplina que eu estou bastante interessado nela também. Eu estou trabalhando nela. E aí, claro, lá tem uma parte de bug, depuração, login, que aí, evidentemente, isso é um assunto super relevante para ser coberto lá. Mas é tipo assim, Andréia, uma coisa que eu achei que foi muito interessante nesse livro e que eu percebi, foi um pouco intuitivo, mas depois eu refleti e achei que faz muito sentido, né? Se como professor eu queria ensinar tudo para o aluno, login, todos os conceitos de engenharia de software, eu queria passar aquilo tudo para o aluno, entendeu? Que era importante, login, e tem pessoas que falam outros assuntos, não sei, variabilidade, e tem outro modelo de UML, estou pegando coisas da minha cabeça, C4, e tem outros padrões arquiteturais. Evidentemente, eu acho que tudo isso tem um valor importante. Mas assim, eu acho que o conhecimento, né, a gente vai aprendendo meio em escadinha, né? Você tem que subir um degrau, aí você fica nele um tempo, absorve aquilo, reflete sobre aquilo, pratica, põe a mão na massa e aí sobe mais um outro degrau, entendeu? Então, assim, eu acho que um erro que de certa maneira, até acho que talvez eu já cometi ele, é tentar falar tudo dos alunos para os alunos que é importante, entendeu? E eu, hoje em dia, não quero fazer mais isso. Eu quero fazer, assim, o que eu acho que tem algumas coisas que talvez depois você vai aprender, entendeu? Mas primeiro vamos aprender aqui o básico, entendeu? Realmente tem várias coisas ali que merecem ser estudadas, são super importantes. Não estou dizendo que esse básico, não estou dizendo que é só isso. Pode ter diferenças. Diferente de professor, pode achar que é uma coisa ou outra, mas assim, você dá um overflow de informação para o aluno, né, e tentar que ele vai aprender aquilo tudo de uma vez, eu acho que não funciona, entendeu? Você precisa de um tempo entendeu? De gestão desse conhecimento e de prática disso. Assim, menos é mais. Tá? Eu acho que nas nossas disciplinas em geral, menos é mais interessante. Gilmar? Professor, você decidiu criar uma versão em inglês do livro. Por quê? Gilmar, assim, essa é outra questão, acho que central aqui também, né? A Andréia, assim, como que você selecionou os temas, né? Assim, eu acho que aqueles temas que eu selecionei no início, instintivamente, eu acho que foi uma escolha muito boa, pelo menos na minha opinião. Outra coisa era assim, escrever em português ou em inglês. Aí na nossa bolha, era assim, todo mundo falava, vai escrever em inglês, porque na bolha da microbolha que a gente vive, a gente escreve em inglês, na universidade, pesquisa, papers e etc, né? Então, a resposta, mas eu escrevi em português. Porque eu acho meio instintivo, porque eu queria que o aluno do Acre pudesse ter acesso ao livro. Assim, né, eu achei que o aluno do Acre pudesse ter acesso ao livro. O aluno do IF mais no interior de Minas tivesse acesso ao livro. O aluno da UFMG talvez poderia ter uma boa parte, talvez até leria em inglês. Não sei se são todos também.
Mas, assim, isso não foi muito planejado, mas, assim... E também, escrever, sendo sincero, sendo absolutamente sincero, escrever em português, para mim, é mais fácil do que escrever em inglês. Em português, eu escrevo e eu sei do jeito que eu estou escrevendo, entendeu? Eu consigo tornar o texto um pouco mais leve e informal, de forma premeditada, entendeu? E sem derrapar muito. Em inglês eu sou um pouco mais quadradinho para escrever, entendeu? Eu não tenho muita jogo de cintura para escrever em inglês, tenho que reconhecer isso aqui. E em português, não. Você acha, eu falo, foi desse jeito porque eu quis ser desse jeito, entendeu? E se você não gostou desse português, respeito muito a sua opinião, mas eu fiz propósito, foi feito desse jeito de forma intencional. Não estou dizendo que é a única maneira de fazer, não é assim, mas foi feito. Então, em português eu consigo fazer essa gradação, entendeu? Eu consigo flexibilizar para ficar didático e mais leve, mas ficar num nível acadêmico ainda, né? Não sair também do espaço acadêmico. Então, fiquei muito satisfeito. Então, eu poderia ter errado escrito a primeira versão em inglês, e ele não iria fazer o impacto que teve no Brasil. Se em 2019 eu tivesse escrito em inglês, ele não teria o impacto, ok? Ele não teria alcançado alguns espaços que ele alcançou no Brasil se ele tivesse sido... Teria algum impacto, mas não seria 20% do que teve. O aprendizado que eu tive depois, né? Na nossa bolha, deveria ser em inglês. E, inclusive, algumas pessoas falaram comigo, poxa, você não escreveu em inglês? Entendeu? Mas assim, zero de arrependimento de ter feito em português. Foi uma decisão um pouco, talvez até sorte, né, de ter ido para português, mas foi uma decisão correta, pelo menos na minha visão hoje em dia. Mas eu sempre quis também ter uma versão em inglês, tudo bem? Porque eu queria ter alcançado também outras coisas, eu não queria ter uma versão em inglês. Eu não investi de cara numa versão em inglês porque eu tinha um receio, assim, poxa, às vezes vai precisar de ter uma segunda edição, entendeu? Vou ter que fazer uma atualização, eu quero reservar um tempo aqui, não vou assumir nenhum compromisso, porque se precisar fazer uma segunda edição, eu vou priorizar a segunda edição, se tiver que atualizar, se eu achar que precisar de mexer, entendeu? Então, assim, eu estava As pessoas me perguntavam, você vai escrever um segundo livro? Não vou. Vou esperar para ver o que vai acontecer com essa primeira edição e vou criar um buffer aqui porque se precisar eu faço a segunda edição. Mas depois eu me convenci assim, de que talvez não precise de uma segunda edição tão rápido, entendeu? E eu realmente ainda não quero mexer no livro. Ainda não pretendo ter uma segunda edição. Acho que eu uso o livro, como eu disse, todo semestre, e para mim, na essência, pelo menos eu estou falando na minha opinião, né? Eu estou satisfeito com o que está lá. Aí eu falei, pô, então agora está estabilizado, né? Então, resistiu um pouco ao teste do tempo, então eu vou trabalhar numa versão em inglês. A gente quer ter um alcance um pouco mais internacional, e eu acho que já tem uns 2 anos, já está completando acho que um ano e meio, e o livro em inglês ele também não tem a mesma atração do Brasil, da versão em português, tem que reconhecer isso, né? Não tem o mesmo alcance, um outro contexto, uma outra situação, mas já tem algum feedback, eu acho que já tem 50, então, difícil chegar a esses números, mas 50, tem alguns brasileiros também que estão fora, o professor Wesley, que já foi da UTF-PR, tem um ex-aluno que levou o livro para Loyola University, e aí passa para um outro professor de lá, que também está usando. Então tem esses brasileiros que estão fora, alguns usando, e tem outros, acho que tem 50, talvez um pouco mais, 50, 60 universidades. E é bom, né, Gilmar, que a gente recebe o feedback também, entendeu? Então, assim,
professor lá, mas eles mandam feedback, e acho que é super interessante a gente ter essa diversidade de feedbacks. Eu quero também ter um feedback do professor da Irlanda, entendeu? Porque eu acho super interessante e ter o ponto de vista dele, eu acho super legal. Então, assim, o livro em inglês sempre foi um desejo, e a gente criou o livro em inglês exatamente porque teve essa oportunidade aí, que eu falei, olha, a segunda edição talvez tenha ainda, mas ela não vai ser por agora. Então, eu decidi trabalhar na versão em inglês. Joia. Aí agora eu tenho uma pergunta, e aí é bom contextualizar também que eu sou antigo, né? Eu lembro que eu ensinei engenharia de software em 1995, quando eu era professor substituto. Então, Sim. 30 anos. E quando eu fiz o mestrado, eu tive disciplina também de engenharia de software, claro, também na graduação, mas eu lembro do mestrado que o professor era o professor Jaelson Castro, ainda está em atividade lá no SIM. E os dois livros que a gente falava na época era Somerville e Pressman, né? Os dois têm um livro, o título Engenharia de Software, Somerville e Pressman. Pesquisando aqui rapidamente na Amazon, que é onde tem quase todos os livros, eu não achei assim nada muito diferente. Tem um chamado, por sinal, Modern Software Engineering. Não sei se foi por isso que você não chamou o seu de Modern Software Engineering, para não confundir com esse do David Farley. Mas, enfim, tem esses livros clássicos, né? O Somerville Pressman, eu acho que tem outros. Tem esse aí que eu não sei se é usado por universidades, mas o que pensando assim no que te motivou a escrever, falta alguma coisa nesses livros clássicos, ou sobra alguma coisa neles que fez você escrever o seu próprio? Assim, eu estudei, a gente não vai falar da minha idade também aqui, Adolfo, acho que eu sou um pouquinho até um pouco mais na frente que você, entendeu? Mas assim, eu lembro de estudar nas primeiras edições do livro do Pressman, ele era mais fininho. Sim, primeira vez, uma das primeiras vezes que eu estudei engenharia de software foi no livro do Pressman, então eu peguei talvez as primeiras edições, depois passei para o livro do Somerville, consultei algumas coisas do livro do Somerville. Acho que são excelentes livros, acho que às vezes, como eu disse, consulto. O Somerville, por exemplo, tem algumas partes que eu gosto bastante, acho muito completo, acho que ele escreve muito bem, ele é muito claro na escrita, e é uma escrita assim completa, ele investiga os assuntos com uma boa profundidade, certos assuntos. Então, assim, eu acho muito bom o livro, até do ponto de vista também de layout, diagramação, principalmente a versão em inglês. Então, assim, eu acho que... Agora, são livros que têm 30 anos. 30 anos, talvez. Pelo menos 30, né? Pelo menos 30, ou mais do que 30, entendeu? Então, assim, são livros que... E eles sofreram algumas edições, mas não mudou exatamente assim a espinha dorsal, o modelo mental que levou à construção daquele livro não mudou, entendeu? Então, assim, são livros que têm 30, talvez 40 anos, não estou conseguindo fazer a conta aqui, né? Por exemplo, o Pressman eu estudei em 87, deve ter sido. Então faz a conta, 87 para... não é? Quanto tempo? Então, assim, os livros ficaram desatualizados. E não é nenhuma crítica ao livro, não é nenhuma crítica, porque ele ficou uma outra época de engenharia de software, né? Eles foram livros super importantes, teve um impacto imenso, não é? São livros usados no mundo inteiro. Mas, tipo assim, não precisa de para mim é inquestionável, inequívoco que você precisaria de um outro livro, entendeu? Não dá para usar o livro do Pressman e do Somerville hoje em dia. E até porque também, se o Somerville, por exemplo, ele é um livro que, não sei, deve ter umas 1000 páginas, 800 páginas. Não é? Então é difícil você querer que o aluno leia o livro do Somerville da primeira à última página. Acho que é irreal, não é muito real isso. Entendeu? Agora, o meu livro eu tentei escrever para o aluno ler da primeira e da última página. Ele foi escrito para você ser lido. O prefácio é
curto para ele ler o prefácio, entendeu? E ele lê até a última página. Ele foi escrito intencionalmente para ele ser integralmente lido, entendeu? É claro que eu tenho muitos depoimentos positivos sobre o livro, mas tem alguns que eu gosto muito, é quando já alguns, 1 ou 2 alunos já chegaram para mim e falaram assim: professor, foi o único livro que eu li na universidade. É isso que paga o livro, não é isso que paga o autor, né? Eu queria saber só uma coisa Sim. adicional antes da pergunta, André. O pessoal costuma ler em papel ou no site? Acho que o aluno em si, ele tem um pouco mais de dificuldade para comprar o livro. Então eu acho que ele lê muito no site. Na minha opinião, a maioria dos alunos, eu acredito que leia no site. Tem um pessoal mais profissional, que está na indústria, que está procurando uma atualização, e aí eu acho que esse pessoal, às vezes, eles leem mais em papel. Por incrível que pareça, talvez seja o público mais importante do papel. Mas, como eu estava dizendo, assim, das coisas que mais recompensa a escrita do livro é quando o aluno chega para você: professor, eu li o seu livro, fiquei surpreso porque eu li o seu livro. Da primeira, e ele foi feito para ser lido, e eu falo com os alunos, é para ser lido da primeira à última página. É só também uma coisa complementar isso é que, assim, infelizmente, não sei como é que está na UFMG, mas aqui na UTFPR a gente acaba não comprando mais quase nenhum livro em papel. Está fazendo assinatura de um serviço Isso, da minha biblioteca, por sinal, até a gente teve um episódio lá no Elixir em Foco com o pessoal da minha biblioteca, porque eles usam Elixir. Sim. Mas aí, nesse caso aí, por exemplo, eu acho que o seu livro a gente não encontra lá, justamente por ser independente, né? Por não ser de uma grande editora, acaba não encontra lá, mas ele está aberto, e assim, exatamente para isso, né? Eu acho que a leitura no tablet também, tem o dark mode, se você quiser, né, para não ficar com um brilho maior, você lê à noite, você pode ler, né, no modo noturno também, e a ideia é que o aluno leia. Já, agora passar para a Andréia. Professor, a nível de curiosidade, como tem sido o uso do livro por professores, tendo em vista que você já fez uma abordagem, mas essa relação assim, a aproximação desse aluno, desse conteúdo e contribuindo para o mercado depois também, né? Contribuindo para o espaço que ele circula. E se você tem relatos assim de professores aqui no Brasil, com esse Sim, retorno do aluno? a gente tem bastante, feedback assim de professores, né? Como eu disse, assim, uma coisa que eu fico pensando muito, né, André? Um livro é para o professor ou para o aluno? O livro foi escrito para o professor. Se ele foi escrito para os dois, entendeu? Eu queria que o livro fosse adotado pelos professores, mas o professor é o intermediário para divulgar o livro. O livro é para o professor, mas ele é o professor ali, o intermediário para o livro chegar nos alunos dele. Então, assim, é para o professor ou para o aluno? Não, para os dois, entendeu? Então, assim, tem uma adoção, fiquei muito satisfeito com a adoção que ele teve no Brasil, claro, né? E você disse, assim, eu acho que entendi o que você disse. O livro é um instrumento, né? O livro é simplesmente um dos instrumentos. Claro que tem, evidentemente, quem faz a diferença é o professor, não é? O livro é um apoio, né? A diferença é quem vai fazer é o professor, a sala de aula com o professor, o contato dele, né? O livro é 10%, 20% dessa história, se tanto, né? Se for 20% é muito. Então, assim, a diferença é quem vai fazer é o professor. O livro é um apoio para o professor. Né? E não é também um livro, é uns slides, são uns exercícios. Né? A pandemia, entre aspas, ajudou um pouco isso, porque aí o livro estava pronto. Mas aí eu consegui trabalhar nos slides, nos exercícios. Né? Tem um que eu chamo de sublivro, que são os artigos didáticos, que é um pequeno livro de temas, assim, é aquele que a gente estava falando, né, André? Eu poderia lançar uma segunda edição do livro hoje
por mais 120, 130 páginas, porque tem esses artigos didáticos, que são temas assim complementares, e eu só gostaria de dizer que esses artigos didáticos eu escrevi com a mesma qualidade do livro, com o mesmo critério de revisão. Eles não são artigos inacabados, eles são artigos que hoje eu me empenhei também para fazer uma boa apresentação dos temas. Eles, para mim, eles têm o mesmo nível de... O esforço colocado neles foi o mesmo, entendeu? Então, assim, isso é um outro apoio para o professor. E claro, assim, né, o sucesso do livro é o sucesso o sucesso do professor, ou do livro, né, é o sucesso dos alunos depois, né, que os alunos vão, o aluno da UTF-PR, o aluno do professor Gilmar aqui, lá no interior do Amazonas, entendeu? Assim, é o sucesso dos alunos, né? Muito bom, então já... sim, vai complementar. Só uma questão, e a ideia é pensar a curiosidade, né, por trás, é aproximar esse repertório linguístico da realidade do aluno. Com certeza, assim, e tem todo esse desafio, né? É ajudar o professor, né, a fazer, tem os desafios, né? O professor Gilmar estava conversando com a gente aqui, a realidade dos alunos dele, não é? Então, assim, talvez cada professor vai usar um livro ou um material didático e complementar aquilo, né, da maneira que permita ele, né, ter esse diálogo, essa aproximação com os alunos dele, com o contexto dos alunos dele. Jóia. Então agora a gente não pode deixar de fazer algo que a gente quase sempre faz aqui no podcast, que é perguntar sobre algum artigo específico seu, né? Então eu escolhi um recente, gostei também que foi com colaboradores da UFC Quixadá, né? Universidade Federal do Ceará, que é Quixadá, por sinal a gente tem que trazer a Carla aqui. Eu acho que a Carla é uma das coautoras desse artigo, e do IFMG Barbacena, né? Você e esses colaboradores tiveram um artigo aceito na revista Information and Software Technology. O nome do artigo é Detection of Code Smells in React with TypeScript Applications, traduzindo detecção de code smells em aplicações React com TypeScript. Então, neste artigo, vocês catalogaram 6 code smells para React com TypeScript. Desses 6 smells, 3 são de baixo nível e 3 relacionados a design. Vocês validaram cada smell por meio de uma pesquisa, entrevistas com profissionais de React, e vocês propuseram e avaliaram uma ferramenta para detectar esses smells, mostrando sua eficácia em projetos de código aberto. Você pode nos contar um pouco sobre as motivações e a execução desse estudo? Excelente, Adolfo, assim, muito bom comentar, porque eu acho que o ideal seria realmente você chamar a professora Carla Bezerra, porque é um artigo, assim, né, a gente foi ali um apoio para esse trabalho, a líder e a concepção do trabalho foi a professora Carla, como você disse, da Federal de Ceará, campus Quixadá. Então a Carla que liderou, na verdade, né, a Carla liderou com o aluno dela, que é o Michael, e é um resultado que eu fiquei assim, realmente impressionado com ele, porque o Michael foi um aluno trabalho de monografia dele, esse trabalho. Foi a monografia do aluno da professora Carla, que ele fez a monografia 1, monografia 2, e ele conseguiu publicar um artigo em jornal. Fantástico. O aluno, entendeu? Eu fiquei impressionado. Até comento com meus alunos aqui hoje, olha, publicaram lá um artigo em jornal, né? Muito também, um aluno muito bom, muito dedicado, o aluno me pareceu muito competente. O Michael, parece que ele tinha até uma experiência já com esse mundo React, TypeScript, front-end. Tem a coautoria de um outro professor da UFC, se não me engano, o professor Bruno ou Breno, desculpa, me faltou a memória aqui, desculpa, Bruno. Bruno, não sei. Então, assim, que era um professor que dá esse tema, que dá esse assunto
Bruno, que dá essa disciplina lá em Quixadá, e é muito interessante. E aí, o professor, você mencionou do IFMG, o professor Fábio Ferreira, ele foi ex-aluno nosso aqui de doutorado. E o Fábio, talvez a melhor maneira de explicar esse artigo para você porque o Fábio, a gente sempre trabalhou, a gente tem esses trabalhos de refatoração, com os SMELs, qualidade de software ou qualidade de código, né? Um tema que a gente sempre desenvolveu aqui, né? Sempre trabalhou um pouco nessa linha de refatoração, SMELs, né? E a gente sentia assim, puxa, tem um componente na aplicação, que é o front-end, que é muito pouco investigado na área de engenharia de software, né? A gente tem umas fixações com algumas coisas que tem uma superpopulação ali de pesquisadores, papers, e tem umas outras áreas que são um pouco abandonadas, pelo menos na minha visão. E uma delas que a gente detectou e mapeou era essa parte de front-end, né? Você tem desenvolvedores front-end hoje em dia, né, que usam esses frameworks, React e etc., para desenvolver aplicações web, para modelar a aplicação. Às vezes você tem até uma pequena arquitetura no front-end. A usabilidade hoje em dia é super importante, então, no fundo, se conecta com isso. Então, esse front-end é muito importante. Pelo menos na nossa visão, essa é uma área pouco trabalhada, pouco pesquisada, com poucos artigos na área de engenharia de software. É, de novo, o Elixir, é a história do Elixir, mas que o Adolfo sabe bem aqui, mas não é a mesma problemática do Elixir, mas para front-end. Então, o trabalho do Lucas era o mesmo trabalho, mas em Elixir, no mundo funcional, porque a gente só olha para o mundo orientado a objetos. E a gente só olha, digamos assim, para o back-end, e o front-end era um pouco abandonado. Então, eu estou te explicando do jeito que eu vejo o trabalho, entendeu? Acho que se você convidar a professora Carla, ela vai poder dar mais detalhes aqui, específicos, assim, porque evidentemente ela que acompanhou o aluno. Mas a gente achava que o front-end era menos pesquisado, então eu propus para o professor Fábio, hoje do IFMG, para ele trabalhar, assim, vamos trabalhar com front-end. Ok, vamos trabalhar então com o que a gente já trabalhou, SMELs e refatorações. Ok? E aí o Fábio fez o trabalho dele, focado em React, entendeu? Problemas de design de SMELs e refatoração em front-ends implementados com React. Acho que a professora Carla, de certa maneira, encontrou esse trabalho do Fábio e ela teve a ideia de... eu acho que o aluno também, o Michael, ele trabalhava como front-end developer, então ele tinha experiência em React, mas a gente trabalhou no contexto, digamos, mais usual, que era React e JavaScript. E o Michael trabalhou React TypeScript. Então ele catalogou SMELs que são específicos, mais específicos ainda, digamos, porque eles são TypeScript, não só React, mas TypeScript, que é muito também, eu acho, como eu disse aqui, assim, é um trabalho que a gente acompanhou um pouco mais à distância, que era muito baseado na experiência dele, entendeu? Mas eu fiquei muito satisfeito, claro que a gente ficou muito satisfeito de poder colaborar com esse trabalho do pessoal liderado lá pelo pessoal da UFC. Muito bom. Realmente o pessoal lá da UFC é interessante que tem pelo menos 3 pesquisadores assim que estão lá no Comitê de Programa do SBES, né, que são do interior do Ceará, né? Tem a própria Carla Bezerra, né, que quer dizer, não só da UFC Quixadá, tem a Carla Bezerra e o Emanuel Coutinho. Sim. Né? Eu tava vendo, tem o Alisson Araújo, não é da UFC, é o UFCA, que também é no Ceará, Juazeiro do Norte, mas é outra universidade, né? Universidade Federal do Cariri. E tem o Anderson Shoa, que é da UFC em Itapajé. Exatamente. Todos lá no interior do Ceará, então já estão aqui na pré-lista aqui para serem sondados.
O Anderson tem os vídeos lá do YouTube das meninas de Itapajé consultando o meu livro, entendeu? Aquilo é que paga o livro, entendeu? Ele fez um trabalho ótimo ali, né? Preciso ver, Gilmar, um livro sendo usado lá em Boca do Acre. Pronto, agora vamos entrar certo. Então, em outros temas, né? Até 15 de novembro de 2025, então, colocando a data bem precisa, porque esse episódio vai ser publicado antes, mas se alguém for escutar algum tempo depois, já não vai estar mais aberta essa chamada de trabalhos, Avanços em Engenharia de Software com Modelos de Linguagem de Grande Porte, LLMs, da revista Empirical Software Engineering, né, onde você publicou lá com o Lucas. E é você, juntamente com Lúcia Passaro, da Universidade de Pisa, Itália, Humberto Torres Marques Neto, da PUC Minas Gerais. Então, vocês são editores convidados, né? De vez em quando essas revistas fazem isso, né? Não sei se vocês que propõem ou se a revista que convida, mas chama 3, 4 editores, às vezes 2, para um tema específico para artigos da revista. Então, você pode nos contar um pouco sobre essa chamada, como é que surgiu, o que é que vocês esperam? Essa chamada, Adolfo, ela é liderada pela professora Lúcia Passaro, da Itália, o professor Humberto Marques, ele é professor aqui da PUC Minas, e ele fez um pós-doutorado em Pisa. O professor Humberto trabalha um pouco na área de web, mas também na área de engenharia de software, e ele fez um doutorado em Pisa. Acho que ele conheceu a professora, e aí eu acho que ele voltou no Brasil, ela já tinha alguma ideia, ela é um pouco da área de inteligência artificial, data mining, então ela queria também se aproximar do pessoal de engenharia de software, e eles tiveram essa ideia, então, de ter essa edição especial, envolvendo o uso de modelos de linguagem, especificamente, né, modelos de linguagem, na área de engenharia de software, e a editora principal é a professora Lucia, e ela me convidou o Humberto também, professor Humberto, para a gente ser coeditores com ela. Então a ideia é ter papers, né, nesse assunto específico aí, né, que está todo mundo olhando, né, você ter uma edição especial da Empirical Software Engineering focada nesse tema aí do momento, que está todo mundo investigando isso, você tem esse espaço para ter papers, mais esse espaço para ter papers sobre esse assunto. Né. É um trabalho liderado por ela da Itália e pelo professor Humberto, que é professor aqui da PUC Minas de Belo Horizonte. Já trabalhei com o Humberto antes. Aí, antes da pergunta do Gilmar, o que você está achando disso aí, dessa questão de tomando de assalto, de certa forma, o desenvolvimento de software, muita gente usando Cursor, etc. O que é que você tem achado disso? Eu acho que aí você tem que me chamar para um terceiro episódio, viu, Adolfo? Tema de um terceiro. Já estou me convidando aqui para um terceiro episódio, porque aí eu acho que dá umas 2 ou 3 horas de conversa fácil, entendeu? Mas isso é brincadeira, né? Chegou esse assunto para a gente, né? Assim, questão de IA, né? Acho que não vou tentar fazer um esforço de síntese aqui, porque não, acho que o tema ele demanda mais tempo para ser analisado. Vou tentar sintetizar aqui, mas chegou esse assunto para a gente, chegou, digamos, essas novas soluções chegaram para a gente. Elas têm, na minha visão, um impacto importante na área de engenharia de software, não quero desconhecer isso. Talvez uma das áreas assim, econômicas que elas têm maior potencial de geração de valor e ter impacto é a nossa área, certo? Então a gente tem que, claro que isso é verdade. Evidentemente, existe um hype também impressionante. Não é? Existe um hype, uma promessas em cima de promessas e uma supervalorização e uma, digamos assim, amplificação dos resultados. E esse hype já vem, não é? Ele é renovado ano a ano, né? Então, assim, né? Esses modelos já têm, que eles são
né, que eles se tornaram super populares, já tem aí 3 anos, se não me engano, mas assim, o hype é renovado. Então, assim, tem um hype que tem que ser descontado, mas mesmo eu sou da opinião de que mesmo você descontando esse hype, ainda tem uma geração de valor importante na área de engenharia de software. Né? Eu acho que tem aplicações, nós temos então aí a missão de, eu acho que 2 missões, eu acho que nós temos como pessoas da área, pesquisadores da área. Primeiro, participar da discussão, mediar a discussão, intermediar a discussão, não é assim, conversar sobre isso, desmistificar um pouco, dar o desconto, né, sobre o que é hype, o que não é, o que é mero marketing, o que não é, dizer o que é engenharia de software, porque às vezes também a discussão é feita por pessoas que não sabem o que é engenharia de software, que acham que engenharia de software é fazer um algoritmo, um programa de 100 linhas, e que aquilo ali é engenharia de software. Claro que fazer esse programa é importante, mas, né, a gente sabe que engenharia de software é muito mais do que isso, né, o problema é, digamos, maior e tem outras dimensões envolvidas. Então, assim, eu acho, como eu estava dizendo, nós temos um papel aí de participar desse debate, entendeu? Participar desse debate, influir nesse debate, dar a nossa opinião. Eu acho que nós, como eu disse, eu acho que a área de engenharia de software é um domínio de aplicação desses modelos muito importante. Então, assim, nos cabe participar do debate. Outra coisa é como que a gente também gera valor em cima disso, como é que a gente tira proveito desses modelos, não é? O que a gente constrói em cima, dado que os modelos eles vêm de fora para dentro da nossa área, a gente não pesquisa modelos, a gente não desenvolve os modelos, esses modelos são desenvolvidos, né, em outra área, por outras empresas, a gente usa esses modelos. Assim, como é que a gente constrói, digamos, se esse for o novo sistema operacional, se esse for o novo compilador, a nova ferramenta básica, como é que a gente constrói a nova geração de ferramentas de engenharia de software em cima dessa nova tecnologia. Então, assim, eu acho que é um desafio novo, diferente, num tempo diferente, num tempo de redes sociais, né, que as coisas se disseminam muito rápido e as coisas, né, tomam uma proporção também muito, muito grande às vezes. É um novo desafio, nosso grande desafio eu acho 2 desafios: participar do debate, mas também gerar valor. Contribuir com soluções e gerar valor ali. Né? Participar do debate é super importante, mas a gente quer também, digamos assim, construir os nossos MVPs, os nossos protótipos em cima disso. Gilmar? O senhor tem ministrado curso de extensão à distância na UFMG sobre engenharia de software moderna e teste de software. Como tem sido essa experiência? Esse contato mais direto com as pessoas do mercado? A gente está fazendo isso já há um bom tempo também, assim, digamos, é uma derivação do livro nosso, né? A gente tem um livro, tem um material, então a gente achou que, digamos assim, entre aspas, é fácil oferecer esse curso. A gente está numa 15ª turma do nosso curso de engenharia de software, a gente já tem mais de 700 pessoas formadas nesse curso. O Gilmar é um curso de extensão, ok? Então, assim, a nossa ideia era ter um novo público. Né? Tem um público aluno de graduação. Como eu disse, a gente quer estender esse resultado para o Brasil. Né? Nós queremos chegar em boca do Acre, entendeu? Que o nosso material ajude o professor aí no interior do Amazonas. Vai ser o maior prazer a gente poder né, chegar aí no seu aluno também.
super recompensador isso. A gente quer internacionalizar o trabalho, realmente queremos, entendeu? Mas o curso de extensão, ele é uma outra coisa que ele é muito interessante, que a gente conversa, né, a gente atua, né, com as pessoas que estão no mercado, trabalhando, que é muito interessante para a gente na área de engenharia de software. A gente poder colaborar, mas também ter feedback dessas pessoas que estão no dia a dia, é um outro tipo de público, né, e ajudar na formação deles. Assim, é muito, às vezes, assim, eles não tiveram, né, não fizeram o melhor curso de engenharia de software possível, talvez eles tenham algumas lacunas na formação deles. Então, assim, a ideia é, já que a gente tem todo esse material, a gente estruturar isso um pouco melhor num curso para, digamos, de novo, a ideia é ajudar na formação dessas pessoas que não são alunos oficiais da nossa universidade, nem de uma outra universidade, mas a gente poder também, não é, e extensão, né, eu digo, é muito bom porque ele é uma via de mão dupla, né? Você ensina, mas você também aprende com as pessoas que estão tendo ali a dificuldade no dia a dia, né? Engenharia de software, né, tem um mundo real, né? Quem está ali na frente de batalha, profissão desafiadora, tem os seus desafios. Então, assim, quem está ali na frente de a gente, eu acho super interessante esse contato, né? Você ter essa oportunidade de ter esse feedback, e eles perguntam algumas coisas, e às vezes a gente não está nem muito dos artigos didáticos que eu mencionei aqui, alguns deles, esse sublivro que eu mencionei aqui, eles vieram de feedback de alunos de extensão, entendeu? E a gente tem que estar muito prestando atenção, né, no que eles estão fazendo. Então, é essa outra avenida de trabalho. Professor, você quer deixar um convite para quem quiser fazer o mestrado ou doutorado com você na UFMG? Quais as linhas de pesquisa? Muito bom, André. E a gente está sempre de portas abertas. Pessoal do Paraná, pessoal do Amazonas. Infelizmente, nosso mestrado e doutorado é presencial. A característica dele, na verdade. Mas já tive alunos. Eu não tive aluno do Paraná ainda, mas gostaria de ter aluno do Paraná, gostaria de ter aluno aí do Amazonas, né, de todos os lugares do Brasil, alunos de Belo Horizonte, alunos do interior de Minas. Então a gente tem hoje 4 professores aqui em engenharia de software, né? Sou eu, o professor Eduardo Figueiredo, o professor André Ora e o professor João Eduardo Montandon. Então a gente tem, assim, talvez capacidade aí para ter 10 alunos de mestrado, talvez por ano, 4 alunos de doutorado, né? Então tem toda a possibilidade, alunos que estão nos ouvindo aqui, a gente tem todo o interesse, né? Tem um processo de seleção do mestrado, evidentemente, e a gente está abertos aí a alunos de Minas, de fora de Minas, né? Como eu disse, a gente gosta de atuar em frentes diferentes e ter diferentes perfis, e como eu disse, hoje a gente tem um grupo de engenharia de software aqui bastante estruturado na UFMG e com um bom número de vagas para mestrado e para doutorado, tanto comigo quanto para os outros professores aqui da casa também, e é muito bom, né, a gente ter alunos, já tive alunos de Campina Grande, do Piauí, né? Tem ex-alunos que são professores hoje da UTF-PR, professor Gustavo Santos, que está, esqueci o nome da cidade, Campo Mourão? Não sei se é Campo Mourão. Acho que não é, não. Mas é um dos campos, dos campos da UTF-PR, e a gente está sempre aí aberto a essa possibilidade. Vai ser, quem tiver interesse, só mandar e-mail, que nós estamos sempre à disposição aqui para conversar, explicar como que funciona o mestrado e também o doutorado. Muito bom. O Gustavo Santos está em 2 vizinhos. 2 vizinhos. Mestrado com você, isso? E aí ele fez o doutorado na França.
Isso, doutorado na França, mas eu tenho um ex-aluno de doutorado, que é o Jailton, que está no IFPR, eu sempre esqueço o nome da cidade, perto de Curitiba. Uhum. E é ele que é lá de Campina Grande, o Gustavo Santos? Estava de Campina Grande também. Interessante, ele saiu de Campina Grande, foi para Minas, agora está no Foi para a Paraná. França, foi para França e voltou para o... E nesse assunto também, eu acho que o André Ora, que é de Maceió ou de Alagoas. O André Ora é seu conterrâneo, você é de Alagoas, não é? Eu sou... O André é de Maceió. Exatamente. E o Heitor Filho, que não é de engenharia de software, ele foi meu colega quando era professor lá no Instituto, assim como o Gilmar, eu fui professor do Instituto Federal, só que do Instituto Federal de Alagoas, na época que não era Instituto Federal, era Cefet Alagoas. Sim, nós temos aqui hoje o professor Heitor, que inclusive é o chefe do departamento aqui, né? Começou agora, o chefe do nosso departamento. Heitor Soares Ramos Filho. Isso, exatamente. Legal. Então vamos fazer uma pergunta que a gente já fez lá naquele episódio de 2021, mas o mundo mudou e sempre que a gente traz alguém de novo, já aconteceu com o Fábio Con, a gente pergunta de novo, e sempre lembrando que pode ser algo que você acha que vai acontecer ou que você gostaria que acontecesse em nossa área. Para você, Marco Túlio, qual é a próxima fronteira da engenharia de software? Difícil, eu acho que atualmente essa pergunta hoje em dia, ela talvez tenha essa resposta meio canônica aqui, que a fronteira é essa questão de IA. Eu acho difícil sair dela, né? E a gente... Estou sendo um pouco prolixo da resposta, mas eu acho que a fronteira é essa questão de IA e tentar, como eu disse, organizar o debate e gerar valor nessa temática. A nossa missão é participar do debate, contribuir com o debate e gerar valor no meio desse tsunami que nos chegou até nós, que está chegando até a gente aqui. Muito bom. Então, não sei se quando a gente publicar esse episódio já vai ter acontecido ou não o CBSoft 2025. Vai ser lá de 22 a 26 de setembro. Ou será que é 21? Tem alguma coisa que começa no dia 21, mas é de 22 a 26. 22 é terça, né? É 22 é o SE4FP. É o nosso workshop. 21, 22, 23, 24, 25. De 21 a 25 de setembro em Recife, né? Vai ter também o SBQS, Simpósio Brasileiro de Qualidade de Software, em São José dos Campos. Isso. E o ICSE 2026, o principal evento acadêmico de engenharia de software do mundo, vai ser em abril no Rio. Então, quem quiser aparecer nesses eventos aí, eu não sei se eu vou a todos, mas pelo menos no CBSoft eu já estou garantido. Então, muito obrigado, Marco Túlio. Passa a palavra para você se despedir dos nossos e nossas ouvintes. Sim, muito obrigado. Eu que agradeço, Adolfo, pela oportunidade, pelo espaço aqui, né? Muito bom poder comentar sobre esse assunto aqui, né? Parabenizar você de novo pelo podcast e já me autoconvidar aqui para uma terceira vez, daqui a alguns anos. Muito obrigado também ao Gilmar, segunda vez aqui, Andréia, primeira vez aqui, obrigado a todos e a todas que nos assistiram ou escutaram até agora, e até o próximo episódio do Fronteiras da Engenharia de Software. Este é o podcast Fronteiras da Engenharia de Software, um podcast para refletir sobre o presente e o futuro da nossa área. Publicamos mensalmente, entre os dias 15 e 20 de cada mês, episódios em que entrevistamos pesquisadores e pesquisadoras da engenharia de software. Também realizamos palestras que são publicadas em nosso canal no YouTube. Nosso objetivo é levar o conhecimento científico para profissionais da área e para outros cientistas. Escute nossos episódios na sua plataforma de áudio favorita, Spotify, Apple Podcasts, Anchor ou outras, ou ainda no YouTube. Nosso site é fronteirases.github.io. Estamos também no Twitter e no Instagram como @fronteirases.